Vambora. O governo Trump diz que vai usar toda a força contra Maduro na Venezuela. Estados Unidos deslocam navios de guerra para a costa do país, dizem agências. Movimentação militar acontece sob a alegação de conter ameaças de cartéis de tráfico de drogas. Durante o primeiro mandato de Trump, Maduro foi oficialmente acusado por Washington de narcoterrorismo. Caracas afirma que ameaças dos Estados Unidos colocam em risco a paz e a estabilidade na região. Como se houvesse alguma estabilidade ali, né, Rafa? Isso. Eu acho que é uma coisa muito específica, né? Que acontece que já faz muito tempo que a gente está ouvindo aquele Carvajal, né? Que foi um comandante do exército da Venezuela. Ele foi preso na Espanha, fez uma delação do qual ele acusa Maduro de comandar um esquema de narcotráfico ali na América Latina que levava drogas para os Estados Unidos. Dentro desse esquema também, dentro dessa acusação também, ele acusa membros do governo brasileiro também. E o problema de drogas hoje nos Estados Unidos está um problema muito sério, principalmente aquela questão do fentanil. Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos em 2 ocasiões. Algumas cidades ali, como por exemplo a Califórnia, está completamente destruída. Então, assim, fica muito aquela coisa, né, cara, daquelas pessoas que apoiam a legalização de drogas e tudo aquilo ali acaba se tornando uma experiência social. E os lugares que tiveram essa experiência social não foram bem sucedidos. Então eu lembro que eu tenho amigos ainda em San Diego, eu morei em San Diego em 2001, eles falam comigo, porra, você lembra lá em downtown, no centro da cidade, que você, porra, estava sempre lá trabalhando, tal, não sei o quê. Cara, aquilo ali tá tomado por barracas de campo, de pessoas drogadas, completamente disfuncionais, igual zumbis, né? Então, hoje, essa questão de droga é um problema muito sério nos Estados Unidos. É um problema que tem afetado a economia, afetado a sociedade. E o Trump resolveu entrar nessa guerra. Não só com a Venezuela, mas principalmente com 4 países hoje que tem esse problema de tráfico de drogas, que é a Venezuela, que hoje é onde está ali, até por uma questão também de não reconhecer a legitimidade do Maduro na presidência, né? Tem a questão da Colômbia, do México e do Brasil. São 4 países que realmente têm grupos de traficantes, né, facções, gangues de traficantes, que com teias, né, com braços em vários lugares do mundo. Então, o que fica muito... até onde vai essa ação. Então, no começo está na Venezuela, parece que o México entregou quase 4 dezenas de traficantes para os Estados Unidos. Os traficantes estavam presos no México, eles entregaram para tentar mostrar uma política de que, olha, nós estamos aqui, nós apoiamos essa sua ação, tá? Então, o governo do México não tem nada a ver com isso aqui, não. A gente também está lutando contra isso. Agora, na Venezuela está esse imbróglio, porque a alegação é sobre a guerra contra o tráfico e o Maduro está alegando que vai lutar pela sua soberania. E aí, como é que fica esse... É uma soberania que é só dele, né? A partir do momento que, comprovadamente, as eleições são fraudadas e ele não entrega o poder, não há democracia na Venezuela, né? A gente não tem que deixar se envenenar, né, ou se embriagar pelo ouvido que está dizendo pessoas que têm a mesma filosofia que o Maduro. Eles andam repetindo que a Venezuela é um país democrático, que qualquer pessoa média consegue perceber que se tem uma coisa que não existe na Venezuela hoje é democracia. Não é um país democrático. Claramente não é um país democrático. Tanto é que ele não tem forças constituídas para se defender. Uma das ameaças, uma contrapartida que o Maduro oferece a essa então ameaça ao poder dele é colocar 4,5 milhões de milicianos na rua para defender os seus interesses. Então, claramente, ele não tem meios para se defender. Ele abraçou uma ideia de que milicianos podem defendê-lo. O que é perigoso, Rafael, até quando a gente traça um paralelo para o Brasil, quando a gente vê série de benefícios aí e a crescente, por exemplo, do Comando Vermelho e do PCC, inclusive com visitas de esposas, de lideranças aqui no Brasil, visitando gabinetes importantíssimos aí. A considerada primeira-dama do tráfico do Amazonas, por exemplo, visitou há cerca de um ano atrás o gabinete do então ministro da Justiça, Flávio Dino. Nós temos aí, e a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente, a família do Marcinho VP, empregado em prefeitura da Baixada Fluminense,
em duas prefeituras da Baixada Fluminense. Você vê que, caso esses caras, né, queiram se perpetuar no poder, dá para se formar uma teoria no sentido de que, muito embora aqui no Brasil tenha se criado a nomenclatura milícia para definir um determinado grupo armado, na verdade, milícia é todo aquele armado que não faz parte do Estado. Né? São pessoas que estão ali, formam seus grupos, seriam uma força paralela armada. Para mim, toda força paralela armada é um grupo de milicianos. Essa é a lógica. Mas aqui no Brasil, atribuiu-se esse nome a um grupo específico de criminosos. Mas voltando lá para Venezuela, parece que essa tensão tem se intensificado e o Trump dá a entender que, se necessário for, vai buscar lá dentro. Vai buscar o Maduro lá dentro. O Maduro até se assemelha um pouco fisicamente com o Saddam Hussein. E todos nós lembramos o que aconteceu com o Saddam Hussein. Eu olho para ele e vejo Saddam Hussein. E torço para que ele tenha o mesmo destino que o Saddam Hussein. Qual foi o destino do Saddam Hussein? Ele foi preso, julgado e condenado. Ele não foi, chegaram lá e assassinaram ele. Ele foi preso, julgado pelas leis iraquianas e condenado. Só que a condenação dele foi a morte por enforcamento. Cara, assim, o que pega é o seguinte: os Estados Unidos está determinado porque, dentro desse entendimento, são países que operam para prejudicar, né, o povo americano e os Estados Unidos. Então você tem o cartel de Solis dentro da Venezuela, que, segundo informações deles, está diretamente ligado ao Maduro. Na Colômbia tem o cartel de Medellín, Cali, Norte del Valle. No México tem o Sinaloa, o Jalisco, Nueva, Golfo, Juarez, o Loisetas. Ou seja, tem vários cartéis ali. E no Rio e no Brasil tem o Comando Vermelho e o PCC, que são, digamos assim, os maiores. O que acontece é que os Estados Unidos está muito atento a essa questão assim, de narco-estados. Estados que são tomados pelo crime organizado, estados que são tomados pelo tráfico de drogas, e através desse estado ele cria uma fortaleza para distribuir o seu comércio criminoso, que não é só de drogas, mas é a mineração ilegal, outros comércios até legalizados. Então, exploração de terras Amazonas, por exemplo, de minérios e tudo. Então, o que acontece? A questão é, será que isso vai chegar no Brasil? Porque, assim, nós falamos assim, muitas vezes a gente vive num narco-estado, né? A gente vive num narco-estado. Mas por que a gente diz que nós vivemos num narco-estado? Por que a gente fala isso? O que nos leva a afirmar que o Brasil é um narco-estado? Então, assim, eu posso fazer especulações, como, por exemplo, parece que o Brasil é um narco-estado porque o que parece é que o Brasil não combate o tráfico de drogas adequadamente. Ele não reprime o tráfico de drogas adequadamente. Mas por que eu não reprimo adequadamente? Porque se reprimisse adequadamente, o tráfico de drogas não dominaria territórios extensos dentro do nosso país. Uhum. Não só no Rio de Janeiro, mas hoje em dia cada capital, cada cidade desse país tem territórios que são dominados pelo narcotráfico, e, meu irmão, e ninguém fala nada. Então a gente tem muitas vezes um sistema também de persecução criminal que parece que não tem o entendimento da gravidade dessas gangues, desses cartéis. E como é que a gente vê e como é que essa falta de entendimento se manifesta? Cara, muitas vezes dando a liberdade, como a gente vai falar aqui mais tarde, por exemplo, você num plantão judiciário, você liberar um traficante, o chefe do tráfico, de um lugar perigosíssimo no Rio de Janeiro. Meu irmão, se liberar no plantão judiciário o chefe de um tráfico, cara, ou você não tem um entendimento da seriedade daquilo, ou você não tem noção, ou você tá participando de algo maior, tá entendendo? Então, assim, ou é ignorância, você ignora esse fato, ou você tá na sacanagem, não é possível. Entendeu? Agora, o que acontece é, quando os Estados Unidos começar a encarar, inclusive teve relatórios que foram enviados pelo governo do Rio de Janeiro para os Estados Unidos, mostrando por que o Comando Vermelho deve ser considerado um grupo terrorista.
Se os Estados Unidos realmente entender isso, quais são as consequências que pode trazer aqui para o nosso A gente pode país? se estender mais nesse sentido, mas eu queria focar um pouco mais, né, nessa tensão em si. Pedro, tem mais notícia nesse sentido, né? É vídeo? Ah, sim. É o pronunciamento da Casa Branca. Vamos colocar aí para vocês. Prepara que tem legenda, hein, pessoal. President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country. Então, basicamente, ela disse o que a gente afirmou aqui no início, que o governo dos Estados Unidos vai usar toda a sua força contra o Nicolás Maduro e não contra a Venezuela, entendendo que o Nicolás Maduro não é um governo legítimo, ele não é considerado um governo eleito, e sim um narcotraficante que tem prejudicado os Estados Unidos. E ela fala o seguinte, ela vai impedir que os Estados Unidos seja inundado de drogas. E, nós sabemos que não é só a Venezuela que inunda os Estados Unidos de drogas. Então, isso, assim, existe uma possibilidade grande de sobrar para muito mais gente. O Maduro é a bola da vez, porque ele, na verdade, deu um golpe de Estado, desafia os Estados Unidos o tempo inteiro, ele é a bola da vez. Mas... E ele não é um cara firme, não, né? Ele é tipo o ditador da Coreia do Norte, que, por exemplo, aqui no Brasil, ora tá flertando com o Brasil, ora se rebela contra o Brasil, mesmo sendo parceiro dele aqui no poder atualmente. Eu acho que é uma vergonha para o nosso país sabermos que existe alguém que é condenado internacionalmente e recebe aqui e trata como sendo uma autoridade internacional. Ele é um foragido. Ele é alguém que representa nocividade para a humanidade. Pedro, tem mais notícia nesse sentido? Estados Unidos e Venezuela. O que sabemos sobre a escalada das tensões entre os países? O governo Trump promete usar força contra Maduro. Em contrapartida, Caracas anunciou a mobilização de 4,5 milhões de milicianos. Navios dos Estados Unidos devem chegar à costa da Venezuela. Isso aí a gente já falou. Tem mais alguma notícia aí, não tem? Maduro critica a presença militar dos Estados Unidos como ameaça à paz regional. Assim, só que é o seguinte, cara, se você está nos acompanhando e você, de alguma forma, acompanhou as notícias da Venezuela bem recentemente, várias pessoas foram mortas por se colocarem contra o regime ditatorial de Maduro. Eu lembro de um... Depois, se você puder, Rafael, tu me lembra aí de um revolucionário que morreu dentro de casa porque lutava contra a ditadura de Maduro. Ele foi cercado pelas forças de segurança do ditador Maduro. E Rafael, esse cara foi ator, depois foi Rafael alguma coisa o nome dele. Foi ator, ele era ator, depois entrou pro exército e lutou contra o Maduro. E ele falava claramente, eu quero me entregar, mas eles certamente irão me matar, e acabaram matando esse ex-ator aí que se pronunciava, se manifestava contra o governo Maduro. Então ele falar que ameaça a paz, né, mas só mais uma mentira. Ele teve outra bravata também, é o seguinte, ele tá falando que vai juntar 4,5 milhões de milicianos. Eu vi aqui que a população da Venezuela tem 28,5 milhões. Será que ele andou tendo aula com Lula? 28,5 milhões. Então, assim, quase 20% de milicianos. Então, você botou a turma ou seja, mais de 60% votou contra ele, certo? Quando a gente viu lá, quando mostraram a apuração das eleições, ele perdeu por quase 70% dos votos. Como é que ele vai arrumar 4,5 milhões? Isso aí dá quase... Porque eles são milicianos, você supõe que são homens adultos, acima de 18 anos, vamos botar acima de 16, capazes de empunhar uma arma e ir para um combate, meu irmão. 4,5, isso dá 20% da população total.
Então, assim, você vê que o cara é debravateiro. Não dá pra levar um maluco desse a sério. O Trump, a gente não tem esse vídeo, mas o Trump fez piada com isso, né? Quando ele fez um pronunciamento, e aí eu tava ali com alguns generais, né? Alguns oficiais das suas forças de segurança. O Trump falou que aquilo ali não representa nem uma única unidade de militar dos Estados Unidos. Ou seja, que seria muito fácil se ele quisesse. Pedro, tem mais reportagem porque também teve um factoide aí. Olha lá. Só ficar ligado, galera, que quando tem essas tensões, os perfis querendo viralizar, canais de YouTube querendo viralizar, eles trazem factoide, trazem fake news, né? Falsas notícias. E recentemente surgiu um vídeo do Maduro desafiando os Estados Unidos a ir buscá-lo. E aí depois apurou-se, o G1 apurou e viu que isso era fake. É fake que Maduro chamou Trump de covarde e o desafiou a buscá-lo na Venezuela. A fala é de 2024 e dirigida a adversário local. Cara, esse cara, ele tem trazido muito sofrimento ao povo da Venezuela, desde a época de Hugo César Chávez. Muitas eleições não têm sido fraudadas. Um cara que não permite o povo se manifestar. Tem pessoas na Venezuela que são presas por causa de um Twitter. Eu acho Venezuela? Na Venezuela. Sabia que no Brasil também? Não, isso assim muito antes, isso aí lá atrás. E é uma vergonha o presidente do nosso país tentar se aliar a um cara desse, que todos eles são do Foro de São Paulo, que querem implementar uma grande união das repúblicas socialistas da América Latina aqui no Brasil. Já chegaram muito perto de conseguir, a gente já chegou a ter vários países socialistas, vários países com presidente de esquerda. Era o Lula aqui no Brasil, era o Hugo Chávez na Venezuela, era o Rafael Correa no Equador, os Kirchner na Argentina, aquele Mujica lá, no Uruguai. O Mujica é o único socialista que eu respeito. Mas ele pode ter aquela crença, ele pode ser um cara honesto intelectualmente, mas continua sendo um cara que defende uma solução equivocada de governo. Então, assim... Falou do ex-presidente da Bolívia? O Evo Morales na Bolívia. Então, eles chegaram muito perto de conseguir. Só que qual foi o resultado? Eles chegaram perto, mas qual foi o resultado que eles apresentaram em seus países? Foi miséria, foi corrupção, foi roubo. Então, eles acabaram começando a ser derrotados nas urnas. Então, o que eles querem fazer agora? Implementar um governo totalitário. Como Venezuela começou pela Venezuela, agora o Brasil está tentando fazer isso aqui, que é realmente... Tu vê como é a loucura do Brasil se relacionando. Ou seja, eles estão supostamente em acordo e têm o mesmo plano. Mas você vê como que eles são mau caráteres entre si. O Brasil, no governo Lula ou no governo Dilma, mas um governo do PT, construiu uma refinaria lá na Bolívia. E ele teria que pagar depois, né, um financiamento e tal, daquela refinaria, etc. Um belo dia, o Evo Morales falou, não vou pagar, não. Não vou pagar, não. E aí ele estatizou. E estatizou e mandou os brasileiros que lá trabalhavam sair. Então é uma loucura. Aí tu pega o próprio o Nicolás Maduro, quando o Lula tá em acordo com ele tá, meu amigo Lula e tal, e visita o Brasil. Daqui a pouco quando o Lula parece que vai discordar dele, ele fala que o Brasil não tinha que estar se metendo nisso. Aconteceu agora, deve ter um ano, talvez, no início do mandato do Lula, falando que o Lula não tinha que se meter nisso, não sei o quê, não sei o quê. Então eles não se entendem entre eles. Como é que eles vão convencer alguém de uma ideia? Agora, falando aqui internamente, falando do nosso país, a gente tem que tomar cuidado, pois como o Rafa vinha colocando, a Venezuela não foi no estalar de dedos que ela se tornou o que é hoje. Começou lá em Hugo Chávez, foi na simpatia, no carinho, na cervejinha, na picanha, vamos assim dizer, e a coisa foi escalando. E eu tenho dito aqui que em todas as relações, desde a menor relação, a relação interpessoal, uma pessoa com outra, as pessoas estão sempre testando as outras. O cara vai primeiro me tratar mal, e aí se eu não reagir, não esboçar nenhuma ameaça a ele vai partir por uma agressão verbal, depois por uma agressão física, até ele me aniquilar completamente. Vou usar
como exemplo aqui, peço licença para usar como exemplo, o ciclo da violência doméstica. Esse é um exemplo muito bom. O ciclo da violência ensina às mulheres que o agressor, ele não começa metendo a mão na pistola e dando 5 tiros. Ele não começa dando 61 socos. Ele não começa dando uma voadora. Ele começa com pequenas coisas. Ele, primeiro, afasta a mulher da sua rede de apoio para que ela não tenha a quem se socorrer. E aí ele começa a manobra dele da violência. Violência psicológica, violência financeira. E até que chegue à violência física, existe um caminho a ser percorrido. Aqui no Brasil, agora falando de política, o próprio ex-presidente Bolsonaro, ele foi sendo testado e parece que não acreditava. Ele não acreditava. Não, vamos jogar dentro das quatro linhas, e é o que defendo, tem que jogar dentro da lei mesmo. Mas, desde que, quando vislumbrou-se que tinha alguém não jogando dentro da norma constitucional brasileira, essa pessoa tinha que ser identificada e punida. Ele não trabalhou com os mecanismos que levassem essas pessoas a serem punidas. Essas pessoas foram testando o sistema, testando, foram vendo que dava para prosseguir, começaram a... Vou citar alguns exemplos. Tá, e se eu prender um parlamentar que tem imunidade? O cara tem imunidade sobre suas palavras. Vamos prender um parlamentar e ver no que dá? Prenderam o Daniel da Silveira. E não deu em nada. Vamos caçar vamos fazer uma manobra jurídica aqui para caçar o mandato do Delanhol? Caçaram o Delanhol. E o Senado não defende. E a Câmara dos Deputados não se defende. E aí, vem se testando e estão vendo que está dando certo. Daqui a pouco é o socão na cara. E está bem perto disso. Eu venho alertando sobre isso porque a Venezuela não nasceu do jeito que é. Foi um processo que demorou décadas. E o Brasil já vem nesse processo há quase 2 décadas. Houve uma interrupção curta. Não concordo com tudo que o Bolsonaro fez. Eu tenho dito isso aqui várias vezes. Não sou bolsonarista, mas é verdade que o Bolsonaro fez uma ruptura nisso, que antes acreditava-se que tinha direita no Brasil, mas ficou muito claro com o ingresso do Bolsonaro na presidência que nós nunca antes tínhamos tido um presidente eleito democraticamente a partir de 88 que tenha sido de fato de direita. Nós tínhamos, no máximo, presidente, chefe de Estado, centro-esquerda, e todos eles conversavam. Era uma espécie de república do café com leite com um novo nome. Rafa. Olha, eu acho que o destino do Maduro vai ser o seguinte, eu acredito, tá? É que eu vou dar uma especulada aqui. Acho que ele vai ficar tensionando essa situação, vai ficar fazendo as bravatas dele, para depois tentar uma saída honrosa no modelo Bashar al-Assad lá da Síria. Ele parece que já sugeriu isso, de querer ir para a Rússia com a família e não ser processado pelos seus crimes. Bashar al-Assad conseguiu, né, meter o pé para a Rússia. Maduro provavelmente vai querer o mesmo destino. E espero que os Estados Unidos não ceda a isso. Espero que esse cara seja preso e responda por todos os crimes que ele cometeu contra os venezuelanos. Não dá para a gente esquecer, não dá para a gente ter memória curta. Eu lembro muito bem de uma manifestação popular que teve na Venezuela, que ele pegou tanques de guerra e jogou para cima da população. Ele atropelou a população com tanques de guerra. Jogou para matar aquelas pessoas. Então, é um cara que fez muito mal às pessoas, é um cara que trouxe muito sofrimento, muita dor. E eu espero que ele pague ainda nessa vida por tudo que ele fez. Que os Estados Unidos não deixem ele sair da Venezuela, que busque ele lá, leve ele para um presídio americano, coloque ele lá de jaleco laranja, para ele pagar pelos seus crimes. E o povo venezuelano possa ser, finalmente, um povo livre. Coloca o comentário do Olhos, por favor, Pedro. É o último comentário que tem. Sou cubano e posso afirmar que é preocupante o que está acontecendo no Brasil. Gostaria de poder falar mais sobre como aconteceu em Cuba e, resumindo, foi exatamente como o Rômulo falou. Legal, obrigado, Olhos. Obrigado. Obrigado, me honra ter você aqui nos assistindo, meu irmão. Manda um direct pra gente lá no @FalaGuerreiroCast no Instagram,
que de repente a gente ouve aqui só para você contar aqui como foi pra gente. Cuba, Isso aí, meu irmão. Para mim já chega de Maduro. Já. Fala, guerreiro. Maduro foi recebido aqui no Brasil com honraria militar e tapete vermelho. Vergonha. Verdade, Márcio. Vergonha, meu irmão. Vergonha. E ele com mandado de prisão ativo, hein? Quando ele veio aqui no Brasil, ele estava com mandado de prisão ativo. Andrew, será que não existe possibilidade da Venezuela estar entupida de mísseis apontados para os Estados Unidos? Igual na Guerra dos Mísseis em Cuba? Cara, assim, eu acho muito... Assim, minha opinião, pode ser que sim, tá? Mas eu acho muito difícil a inteligência norte-americana isso passar sem eles saberem. Eu acho muito difícil. Só sei do seguinte... Com o patrocínio da Rússia. O patrocínio da Rússia, os mísseis, né? Era a oportunidade para reconhecer as facções daqui como organizações terroristas, como fizeram com os cartéis, legitimando essa mesma pressão dos Estados Unidos contra o narcotráfico. Pois é, cara. Léo, primeiro, Léo, obrigado, tá, querido? Tu está sempre aí com a gente. Eu acho assim, esse reconhecimento das facções, ela independe desse reconhecimento do governo brasileiro. Se os Estados Unidos reconhecer, acabou, meu irmão. Então o governo brasileiro não quis reconhecer essas facções. Nós temos um relatório, meu irmão, feito pela Secretaria de Segurança Pública, meu irmão, um relatório impecável que mostra todos os pontos por que o Comando Vermelho é uma organização terrorista, porque os atos do Comando Vermelho, o modus operandi, é exatamente semelhante aos modus operandi de todas as organizações terroristas mundo afora. Então, assim, não reconhecer isso é o que eu falei, bicho. Ou é ignorar fatos latentes, ou é fazer parte da sacanagem. Eu não consigo ver um terceiro caminho. Eu estive na sede do FBI em Doral, onde nós participamos de algumas palestras dos agentes ali do FBI, em que ficou demonstrado que o Comando Vermelho ocupa a 5ª posição nas Américas entre organizações terroristas transnacionais voltadas para o tráfico. E o PCC figura em 3º lugar. Então, eu fico feliz que tenha sido o Rio de Janeiro que tenha tomado a iniciativa, tenha tido a proatividade de fazer esse relatório e demonstrar para os Estados Unidos o risco que é, principalmente o Comando Vermelho, que é a facção predominante aqui no Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, eu fico triste por não ser uma iniciativa do governo federal, que tem muito mais recursos e poderia, de uma forma muito mais consistente, até mesmo por meio da diplomacia, chegar nos Estados Unidos e somar força, né? Trazer capital financeiro, inclusive, né? Às vezes tu anda por aí, não só no Rio de Janeiro, mas outros estados, tu vê viaturas sucateadas, estruturas precárias nas polícias civis. O Brasil poderia sim ter feito um acordo com os Estados Unidos, sim admitido que nós temos aqui, não só Comando Vermelho e PCC, o 3º comando puro aqui do Rio de Janeiro, para mim, é uma organização terrorista, mas com toda certeza, inclusive, utilizam de ideologias religiosas para justificar seus atos. Então, Então, poderia, sim, receber a ajuda dos Estados Unidos, declarar que são 2 organizações terroristas transnacionais, está comprovado nesse relatório que foi enviado ao governo americano, feito pelas agências de segurança aqui do Rio de Janeiro, mas, por algum motivo, o governo brasileiro, nessa gestão atual, não quis fazer isso. Os motivos eu não sei, posso supor, mas seria só teorias da conspiração criadas pelo meu próprio imaginário.